Bom, boa tarde pessoal, boa noite, começando a gravar mais uma aula. Então o objetivo de hoje nós vimos nas últimas aulas o conteúdo de conservação de energia. Estamos vendo como funciona a conservação de energia. E a ideia é que hoje a gente faça mais alguns exercícios. Semana passada acabei não passando atividade para casa. Talvez hoje eu passe 2 exercícios bem tranquilinho, mas nada complexo. Então vamos começar aqui com as questões. Questão número 1. Ele fala o seguinte: um corpo de massa M, 2 kg, encontra-se encostado em uma mola constante elástica 5.000 Nm, comprimida em 2 cm, 0,02 metros. Desprezando a força dissipativa e com base na figura, determine a altura atingida pelo corpo depois que a mola for liberada. Então, aqui ele não tem uma figura, mas só de imaginar aqui, só de ler o texto, a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo. Então imagina que eu tenho uma mola, que eu não vou conseguir desenhar essa mola de jeito nenhum, mas a gente desenha com texto. Então imagina que eu tenho uma mola, e nessa mola eu tenho um bloquinho comprimido. Então o que vai acontecer? Esse bloco ele vai tender a se mover para cima, e com isso ele vai expulsar a bolinha, e a bolinha vai subir. Então o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que inicialmente eu vou ter uma energia potencial elástica, porque eu só vou ter a mola, e posteriormente eu vou ter, no meu final no caso, uma energia potencial gravitacional, porque eu só vou ter a altura. Afinal, ele pede a altura atingida pelo corpo depois que a mola foi liberada. Então ele está perguntando a altura final, a altura máxima que ele vai atingir. Então a gente utiliza esse cara. Então vamos lá. Como as energias se conservam, eu posso dizer que uma energia potencial elástica é igual a uma energia potencial gravitacional. Então eu vou ter o seguinte: minha energia potencial gravitacional, a fórmula é massa vezes a gravidade vezes a altura. E minha energia potencial elástica é o K vezes o x ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá, vamos substituir cada um dos valores. Espera que meu mouse está ruim, preciso de um mouse novo. Então vamos lá. K é minha constante elástica, que é 5.000. X é a deformação, lembrando que tem que estar em metro. Ele já mandou a gente para metro, 0,02. Minha massa representa 2 e gravidade representa 10. Então, só a gente resolver esta conta. Então vou fazer aqui no background. Então vamos lá. 0,02 vezes 0,02, 0,0004 vezes 5.000, dividido por 2. Por incrível que pareça, esse cara dá 1. Então minha altura é 1 dividido por 20. Como ele pede ali, se eu pegar 1 e dividir por 20, 1 dividido por 20, 0,05, multiplica por 100, 5. Por que eu multiplico por 100? Porque esse valor eu vou estar em centímetros. Desculpa, eu vou estar em metros. Para ter o valor em centímetros, 1 metro é 100 centímetros, por isso que eu multipliquei por 100.
Então eu vou ter exatamente 5 centímetros. Então significa que o máximo que ele vai conseguir atingir é uma altura de 5 centímetros. Alguma dúvida? Beleza. Então vamos lá, vamos dar seguimento. Próxima questão. Um corpo é solto a partir do repouso de uma rampa de altura 4 metros. Determine a velocidade que o corpo estará quando ele estiver a uma altura de 2 metros do corpo. Então vamos lá. Aqui já dá meio que, conforme a gente vai fazendo exercício, já dá meio que para identificar o que está acontecendo. Ou seja, inicialmente eu tenho só energia potencial gravitacional. E final, eu vou ter energia potencial gravitacional mais energia cinética. Por quê? Porque ele equivale à velocidade. E aqui eu tenho um grande esquema. Eu posso considerar no meu inicial que ele tem uma energia potencial gravitacional, aonde a minha altura vai ser 4. No meu final, ele pala para uma altura de 2. Só que existe outra forma de resolver essa questão, que é uma forma mais simples, que é o que? É o nivelar a altura. Ou seja, se eu considerar que a altura final é 2, ele estava a quantos metros de altura? Né? Ele estava 4 menos 2, 2 metros de altura. Por que eu vou fazer isso? Pelo simples fato que, se eu considerar que no meu ponto final eu só tenho energia cinética, né, que meu zero está no ponto final, eu vou ter que no meu inicial eu só tenho altura, ou seja, eu evito de fazer mais uma conta. Né, uma jogada boa. Dúvidas? Conseguiu entender a lógica? A sacada? Então, energia potencial gravitacional, energia cinética. Se eu fosse fazer do outro jeito, ia ter uma outra energia potencial gravitacional ali. Só que eu já simplifiquei ela. Então, eu vou fazer o seguinte. Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Cinética, m vezes v ao quadrado dividido por 2. Tenho massa de um lado, massa do outro. Então eu vou ter exatamente esse cara. Como eu quero saber velocidade, minha velocidade é 2 vezes a gravidade vezes a altura. No caso, a raiz dela, né? Porque o valor está ao quadrado. Então eu posso dizer que minha velocidade é ao quadrado, ou melhor, minha velocidade é raiz de 2gh. Isso aqui a gente consegue por Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2a delta S. Isso a gente viu lá no início do ano. Dá para fazer também. Não tem problema nenhum. Então, minha gravidade é 10. Minha altura, vou considerar ela como 2. Por quê? Eu parti de um ponto 2 e subi 2 metros. Ou seja, é como se eu estivesse no meio da escada e andasse até o final. Então eu estava na metade da escada, andei até o final, então na verdade eu andei 2 metros. Então esse cara aqui, raiz 2 vezes 2 é 4, raiz de 4, 2, 10 não sai da raiz. Então vou ter este valor aqui. Vamos para o próximo. Então vamos lá. Uma pessoa sobe um lance de escadas com velocidade constante de 1 metro em 1 minuto.
Se a mesma pessoa subisse o mesmo lance, também na velocidade constante, com 2 minutos, ela realizaria um trabalho de. Então vamos pensar um pouquinho sobre o trabalho. Trabalho, vamos lembrar lá o que a gente já estudou sobre trabalho. Trabalho, ele nada mais é do que a força vezes uma distância. Essa é a definição de trabalho. Então, se a pessoa ela está subindo a mesma escada, significa o quê? Que ela está exercendo a mesma distância. E se ela está subindo ali, significa que ela está exercendo a mesma força também. Então eu posso dizer que o trabalho ele não vai se alterar. O que vai estar se alterando? Nossa potência. Lembra, o que é potência? Potência, ela é o trabalho dividido pelo tempo. Então, se eu subo a minha escada com 1 minuto, ou se eu subo minha escada com 2 minutos, quando eu subo minha escada por 1, eu vou ter uma potência maior, ou seja, eu estou utilizando mais energia. Mas quando eu subo com 2 minutos, significa que eu estou mais devagar. Então, na verdade, eu posso dizer que o trabalho é igual ao primeiro, ou seja, não houve alteração do trabalho, exatamente porque o trabalho não depende do tempo. Quem depende do tempo é a potência. Dúvidas? Beleza. Então, questão número 8. Deixa eu ver, a gente já fez 3, 4. Eu vou resolver essa aqui. Então vamos lá. Uma pessoa empurra o carro por uma distância de 26 metros. Aplicando a força na mesma direção e sentido de deslocamento, o gráfico abaixo representa a variação da intensidade do deslocamento em função do tempo. Então, desprezando atrito, o trabalho total, ou seja, a energia gasta que eu vou ter por essa força vai ser D. Então, vamos pensar no seguinte caso. Trabalho, nós já vimos que ele é força vezes distância. Só que aí a gente tem um porém. Se a gente olhar o gráfico, estou olhando o meu gráfico, significa o seguinte, se eu multiplicar a força pela distância, eu estou multiplicando uma base por uma altura. Então eu posso dizer que também que o trabalho ele vai ser igual à área do gráfico. Ou seja, que figura é esse cara aqui? Ó? Isso aqui é um triângulo. Né? Então vamos pensar o seguinte, aqui ele meio que não faceta, né, alguns lados para a gente, mas a gente consegue encontrar esse valor do triângulo. Então trabalho, ele vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área de um triângulo é dividido por 2. Então vamos lá. Eu ainda não aprendi, eu não consigo fixar esse cara para eu não mexer mais. Então vamos pensar no seguinte, aqui eu tenho um triângulo, eu preciso dessa base e eu preciso dessa altura. Essa base eu já tenho, porque é 26. Está me faltando essa altura, que eu não tenho. Mas olhando aqui, eu percebo que esse cara, ele é um triângulo, né, equilátero. Então vamos pensar aqui o que a gente poderia fazer. No meu triângulo equilátero, se eu tenho um lado, se eu faço Pitágoras, por exemplo, eu vou achar esse cateto e eu vou achar esse cateto. Tá, tenho duas variáveis, não consigo resolver. Mas eu posso... entendi. Ó. Eu tenho que fazer dois triângulos. Deixa eu ver. Se eu faço o outro, eu vou ter
esse e esse. Vamos pensar aqui, ó. Se eu faço Pitágoras no triângulo maior, esse lado eu não sei, esse lado eu não sei. Então eu vou ficar com duas variáveis. Se eu faço nesse triângulo aqui menor, esse lado também não sei, esse lado também não sei. Não cheguei a nenhuma resposta. E se eu faço nesse, eu vou ter esse lado, vou ter esse, vou ter esse. Eita, parece que o negócio vai ser mais complicado do que eu pensei. Então parece que eu vou ter que fazer 3 triângulos para poder resolver. 3 variáveis, 3 triângulos. Então imagino que assim eu consiga resolver. Então eu vou chamar cada uma das letras, ó. Esse cara é o X, esse cara vai ser o nosso Y, e esse cara aqui vai ser o nosso H, que é a nossa altura, que é o que a gente quer descobrir. Bem que se a gente achar o X e achar o Y, a gente também calcula a área, né? Também dá. Então vamos lá. Vou até fazer outro aqui, vou cortar ele, que ele já diz ali que é 26, então isso aqui a gente não precisa se preocupar. Então vamos lá. Ah, que bonito. Então vamos lá. Eu vou calcular primeiro esse triângulo maior. Então o triângulo maior eu vou ter o seguinte: x ao quadrado mais h ao quadrado mais 26 menos 8 ao quadrado. Beleza. Então eu vou ter x ao quadrado. Opa. Isso é igual. Tô achando que eu não vou chegar em nenhum lugar. Porque eu tô precisando de mais informação. Bem que uma questão da UERJ, né? A questão da UERJ costuma ser trabalhosa. Eu posso fazer uma semelhança de proporções, porque os triângulos são proporcionais. Eu acho que assim talvez funcione. Mais ou menos. Mas ainda assim eu vou conseguir relacionar os três, mas não vou resolver. Vamos pedir ajuda aos níveis. Então, para resolver a questão, é exatamente pensar nessa relação aqui, ó. Se eu olhar o meu N, aqui, ó, o meu H, ó, ele é a mesma coisa que o N vezes o N. Ó, H ao quadrado equivale a M vezes N. Essa é a propriedade que a gente vai utilizar. Poderia ter feito Pitágoras? Poderia. Só que, meu Deus, eu iria ter uma vida para resolver. Então, minha altura, vou botar aqui, H ao quadrado, ele vai ser 8 vezes 26. Espera aí. Pronto. Então, eu vou ter que H é igual a raiz dessa multiplicação. 8 vezes 26, 208.
Desculpa, aqui não é 26, aqui é 26 menos 8. Vinte e seis menos 8 é 18. Então, 8 vezes 18. 144. Então, raiz de 144, 12. Então, meu trabalho, ele vai se resumir aqui em a base dele, que é de 0 a 26, vezes a altura dele, que é 12, dividido por 2. Então, eu vou ter 26 vezes 6, então meu trabalho, 156. Então, letra D. Dúvidas? Pegou a ideia mais ou menos? Foi, Vanessa? Conseguiu? Dúvidas? Que eu lembrava dessa propriedade aqui, ó. Eu não lembrava disso. Tinha esquecido totalmente. Eu ia meter Pitágoras e ia resolver toda a vida. Mas ainda bem que existe esse cara, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão, ele fala ali. A figura mostra um pêndulo que consiste em um corpo de 5 kg de massa pendurado a uma mola elástica de constante elástica. Na posição A mola não está deformada. O corpo é abandonado em repouso da posição B, em que a mola se encontra na vertical e distende 0,5 metros. Esse corpo atinge a velocidade de 4 metros por segundo. Considerando-se que a resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo, pode-se afirmar que a diferença entre as alturas do corpo de A para B é D. Então aqui a gente vai ter várias coisas a considerar. Então vamos analisar item por item. Na posição A mola não está deformada. Então, inicialmente, a gente não tem energia potencial gravitacional. E o corpo é abandonado em repouso. Beleza, então a única coisa que eu vou ter é uma energia potencial gravitacional, ou seja, eu não tenho elástica, porque ele não está deformado, e ele não tem velocidade. Em B, vai ser o seguinte: na posição B, em que a mola se encontra na vertical e distendida 0,5 metros, esse corpo atinge a velocidade de 4 metros por segundo. Então nós temos uma energia cinética, nós temos uma energia potencial elástica, porque a mola vai se distender. Considerando-se que a resistência do ar desprezível à aceleração da gravidade igual a 10, pode-se afirmar que a diferença entre as alturas do corpo da posição A para a posição B são... Tá. Então vamos pensar no seguinte caso. No início ele vai ter uma distensão que vai ser um ΔH, e aqui é o neutro dele, e aí ela vai se deformar em 0,5. Só que acontece, o 0,5 que ela se deforma não vai ser essa altura aqui, porque aqui ó, ele está normal, né? Se o A tivesse aqui e puxasse para baixo, aí sim seria a mesma coisa. Mas aí, o que eu posso considerar? Eu posso considerar que no meu ponto B é 0, minha altura é 0. E aí, a única coisa que eu tenho que encontrar é essa altura que vai estar na minha energia potencial gravitacional. Então, o resto eu tenho, né? Vou mostrar o que eu tenho. Então, ó, minha energia... Deixa eu botar com outro para ficar melhor.
Então, a minha energia em A é igual a energia em B. Essa questãozinha é meio chatinha. Mas aí é bom que qualquer coisa a gente já está mais ou menos na hora, né? A gente fecha por hoje. Então, vamos lá. Minha energia em A é igual a energia em B. A energia que eu vou ter em A é só a energia associada à altura, do qual eu quero saber essa altura, que é o meu ΔH. Em B, eu vou ter minha energia cinética mais energia potencial elástica. Tenho altura? Tenho. Mas se eu considero que o meu B, a minha altura é zero, então eu considero que só o A vai ter altura. A gente faz aquele exercício anterior que a gente fez, aqui, ó, que a gente considerou que no final a altura era zero. Para quê? Para evitar de ter mais uma conta para calcular. Então vamos lá. Eu posso calcular cada um deles separados, que eu acho que eu vou fazer isso, porque vai ficar mais fácil, porque 3 caras ali vai acabar embolando. Então energia cinética, m vezes v ao quadrado dividido por 2. Então massa é 5 vezes velocidade 4 ao quadrado dividido por 2. Então vai dar 16 vezes 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então beleza, já tenho uma energia. Falta calcular a outra energia. A outra é kx ao quadrado sobre 2. Meu k, minha constante, ele fala que é 400. E o meu x, ele fala que é 0,5, que foi quanto estendeu a mola. Então jogamos nos bastidores. 400 vezes 0,5, 200 vezes 0,5, 100 dividido por 2, 50. Então beleza. Então já sei que a massa m vezes g vezes h, né? Massa vezes a gravidade vezes a altura, isso é igual à soma das energias, 40 mais 50. Então vamos lá. Eu vou ter que esse cara aqui vai dar 90. Eu tenho que minha massa é 5, gravidade é 10. 5 vezes 10. Então minha altura, ele vai ser exatamente 90 dividido por 50. Ou seja, 9 dividido por 5, 1,8. Então a altura que ele vai atingir é de 1,8 metros. Alguma pergunta, Vanessa? Alguma dúvida? Beleza. Então não precisamos do outro. Então aqui, ó, já estamos terminando. Temos 3 questões. Então essa questãozinha aqui eu deixo para fazer em casa. Deixa eu ver. Vamos ver isso aqui. Um pai puxa o balanço da filha até encostá-lo no seu rosto, soltando-o e permanecendo parado, sem receio de ser atingido pelo brinquedo. Quando ele retorna à posição inicial, tal segurança se fundamentou a... Então imagina um pêndulo em que ele vai e volta, vai e volta. O que acontece? O que ele está dizendo ali? Qual é a resposta? Então, ó, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo tem de manter esse movimento, se nada alterar sobre ele. Não é o que está acontecendo aqui. Para ele ir e voltar, a gente está tendo o efeito da conservação da energia mecânica. Ou seja, se a bola batesse no rosto dele, significaria o quê? Que ela recebeu mais energia do que ela tinha antes, o que não é verdade. A tendência é ele ir perdendo energia devido ao atrito, né? Até que pare totalmente.
Então a resposta certa é a letra C. Gravitação não tem nada a ver. E lei da ação e reação também não vai influenciar. Então a gente tem como resposta letra C. Alguma pergunta, Vanessa? Algo a questionar? Beleza. Então a gente fica aí com duas questões de conta para resolver para a próxima aula. Essas questões parecem um pouquinho mais chatas, mas nada impossível de resolver. E semana que vem a gente continua. Lembrando que temos atividades aí na plataforma, né? Sempre entregar todas as atividades, porque elas valem ponto. Fora isso, é só isso. Então, a gente aí continua com a próxima aula. Certo? Então, até a próxima. Bom